os elementos da natureza são muito utilizados para representar a vida. Então, nós temos, por exemplo, várias criaturas que surgem do fogo, ou essa ideia do fogo como a vida. E nós temos também essa questão de que Deus soprou nas narinas do homem e com esse sopro divino, basicamente, o homem começou a viver. Então, do vento e da terra nós viemos. Aí tem essa questão do fogo nós viemos, mas isso é algo mais pagão. E o ponto principal é que eu sempre gostei da ideia de que Frankenstein veio do raio. Essa questão de a minha vida começou com a eletricidade. Isso tem uma questão da época, porque havia toda essa crescente tecnológica, então a eletricidade era meio que a moda, né? Então você tem essa questão de eletrocutar, dar sinapses, certo? De agitar os nervos. A vida é eletricidade, a vida é esse raio, né? Então, faz sentido que dentro de uma época que o modernismo estava começando a surgir, você tenha como principal fonte de vida o raio. Não o fogo, não a terra, não o vento, nem as águas. O raio, certo? Mas, ao longo de toda a história, é fato que Frankenstein já foi muito reimaginado. Então, recentemente, por exemplo, nós tivemos um desenho da DC chamada Creators Commandos. Lá você tem a Bride. A Bride é essa personagem que ela é esposa do Frankenstein e acontece uma coisa meio bizarra que é o Victor Frankenstein cria a Bride para que o monstro, né, a criatura, o Frankenstein, não se sinta tão sozinho assim. Mas acaba que no final das contas, mesmo ela sendo uma espécie de criança, uma espécie de bebê, ele desenvolve um complexo paternal por ela e ele meio que faz sexo com a sua própria filha, o que deixa o Frankenstein transtornado. Ele tenta matar o Victor e não dá certo. Mas depois ele consegue. Então, fica essa relação meio bizarra, né? De tipo, a noiva do Frankenstein que foi feita pra ele, na verdade é apaixonada pelo seu pai e criador morto, e o Victor, o Frankenstein no caso, fica perseguindo ela. E, enfim, eu gosto muito dessa acepção do Frankenstein, é muito boa pra mim, de verdade mesmo. Recentemente nós também tivemos um filme chamado Poor Things, traduzido como Pobres Criaturas, né? Pequenas Coisas. E o que que acontece? Esse filme é muito interessante, porque o Victor Frankenstein se chama Godwin. E o que que ele faz? Ele encontra uma mulher grávida, ele arranca o feto da barriga dela, pega o cérebro do bebê e coloca na mãe para que ela sobreviva. Então você tem uma mãe que tem uma mente de um bebê, de uma criança, e ele basicamente cuida dela como se fosse uma filha. Mas, novamente, para variar, sempre fica com esse ar um pouco fetichista e problemático. Então, ele começa a ter esse complexo paternal com a filha e tudo mais. E no final das contas, acontece uma dinâmica toda interessante que a garota ela vai criando cada vez mais consciência de si e no final das contas ela mata o seu próprio criador. Então você tem toda essa questão de uma espécie de subversão feminina superando a Deus, né? Ela mata Godwin, o God, né? O Deus que vence Godwin e tudo mais. E aí, basicamente, esse final é meio paia porque ela vira só uma feminista empoderada e acaba por isso mesmo, né? Aí ela, doa pros pobres, faz sexo com vários homens e tal, enfim. A questão principal é o filme mais recente. Existe um filme desse ano chamado Bride. Bride é mais uma reinvenção, recontando o conto do Frankenstein. E incrível. Incrível. Esse filme, ele é dividido em duas partes.
em duas tramas. Você tem a trama do Vitor, do monstro, no caso, e você tem a trama da noiva. Acontece uma subversão muito interessante nesse filme, que é o seguinte: o doutor, o criador, o cientista, ele se chama só Frankenstein. Já o monstro, a criatura, se chama Vitor. Isso aí já deixa tudo muito mais interessante. E acontece o seguinte: acontece que a criatura pede ao seu criador uma noiva. Ele cria essa noiva, mas o que que acontece? A criatura é muito truculenta, né? É meio ogra, é meio bárbara. Então ele pega assim a mulher pelo braço e tenta beijar e ela fica assustada e não sei lá o quê. E aí ele expulsa, né? Ele fala: não, 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 você é muito macaco, sai daqui. Sai daqui. Você não serve pra ela. Aí ele é expulso e tudo mais. E aí começa a trama, certo? Basicamente, ele vê algumas crianças brincando, né, e fazendo bullying com um anão. E esse anão acaba por virar o melhor amigo dele, que se chama Rinaldo. O Rinaldo, ele começa a ensinar modos e etiquetas para a criatura. E aí ele fala: cara, me conta a história da sua vida. Aí ele fala, né? Ah, não sobrou nada pro Beta, cara. O meu pai criou a minha noiva e ele tirou ela de mim, cara. E aí, o que que acontece? O anãozinho, né? O Rinaldo, ele fala pra criatura: olha, veja bem, tudo vai acabar bem no final. E você não é mais criatura, você não é mais monstro. Agora você vai se chamar Vitor. Porque Vitor significa aquele que vence. Ele vencerá. Então vai ficar tudo bem. Aí você tem essa dualidade, né? De um anãozinho pequenininho e o Vitor, né? Que nesse caso é criatura gigantesca, né? Um monstro. E aí é muito legal porque, como você sabe, a criatura tem uma cicatriz na testa, uma costura. E essa cicatriz vai se curando cada vez mais ao longo do filme, indicando que ele está deixando de ser monstro e ganhando sua humanidade. Ele já não é mais uma criatura. Ele está se tornando humano. E é um detalhe muito sutil, porque o que acontece? Os dois começam a falar dos seus sonhos, né? Então, o Rinaldo, ele fala: olha, eu sempre quis ir para Veneza, porque Veneza é uma cidade muito linda. Existe água por todo lado correndo a cidade e existem corredores e uma arquitetura incrível. Eu sempre quis ir para lá. Aí o Vitor, que nesse caso é a criatura, ele diz, né? Ah, veja bem, eu tinha conhecido uma mulher muito bonita e ela era bonita como as estrelas, né? Porque eles sempre tinham vários papos cabeça à noite. Eles ficavam conversando de noite antes de dormir. Então, o Vitor começou a olhar as estrelas e ele disse, né? O brilho das estrelas me lembram dela. E aí, é muito legal, porque o Rinaldo fala, né? Cara, isso aí é poesia, cara. Isso aí é poesia pura, né? E aí, eles vão ficando cada vez mais amigos e eles decidem fazer dinheiro. De que maneira? No circo. E, cara, esse filme é cheio de detalhes ricos, como por exemplo, no circo tem um cara que cospe fogo e o Vitor fica com medo, ele fica apavorado do fogo. Isso é uma referência à obra clássica e ao filme também, né? Que ele tem medo do fogo. E o livro escrito por Mary Shelley se chama Frankenstein ou Prometeu Moderno, né? Prometeu, aquele que trouxe a chama, aquele que trouxe o fogo do conhecimento. Então, ele meio que tá assustado do fogo, ele tem um medo natural do fogo, porque justamente, né, queriam queimar o monstro. Então, ainda que esse filme não tenham tentado queimar ele, ele tem esse medo, né? Então, essa é uma obra que se sustenta no seu conhecimento prévio de Frankenstein. E, portanto, não é muito bom você só pular de cabeça nela, porque vai ser bom, mas não vai ser tão bom quanto poderia ser, entende? É uma obra que deixa de se explicar muitas vezes, presumindo que você já sabe, já tem um background, né? Até porque é um clássico e tudo mais, mas assim, incrível, incrível. E eles começam a justamente juntar dinheiro fazendo peças e apresentações teatrais, mas acontece o seguinte: sabotam uma das peças de teatro dele
E nessa sabotagem, acabam matando o melhor amigo do Victor, o Rinaldo, o anãozinho. Aí no leito de morte dele, ele fala, né? Olha, pega essas joias aqui, todo o dinheiro que nós juntamos, e vai conseguir a mulher dos seus sonhos. Aí é muito legal, cara. Porque ele descobre quem acabou sabotando essa peça. E como o Frankenstein tem super força, né? A criatura tem super força, acabou que ele mata o assassino, né? Em uma cena muito grotesca, assim, de... É revenge porn, né? Pornô de vingança, assim. Tipo, você vê o cara maligno se fudendo, né? E é muito prazeroso mesmo. Mas, enfim, todo mundo começa a considerar ele um monstro, ele foge, e ele fica ali, né? Vários dias, sozinho, sofrendo, comendo o pão que o diabo amassou. Mas ele encontra um homem árabe. E esse homem árabe, né? Esse velhinho, ele fala, cara, o que você tá querendo? Aí o Vitor, ele não sabe falar direito, né? Então ele diz: Ah, as estrelas. Eu estou querendo as estrelas. E aí ele fala, né? Jewels, né? Joias, joalherias. E aí ele, sim, sim. E com o dinheiro que ele juntou no circo, ele consegue comprar um colar lindo para a esposa dele, a Bride. E aí então ele parte em busca de conhecer ela. Até aí tudo bem. E nós vamos ver a segunda trama, que é a trama da Bride. Cara, essa trama pra mim tava sendo literalmente muito mais interessante do que a do Victor. Porque veja bem, você tem três personagens ali. Você tem a Bride e você tem três homens circulando ela. Você tem o Frankenstein, que nesse caso é o criador, o doutor dela, né, o pai dela. E você tem o Claraval, que é o melhor amigo do Frankenstein. Então ele fica ali falando, né, mano, tu não já tentou fazer sexo com ela não, cara? Tu não já tentou, tipo, dar uns pegas nela não? Cara, ela tá dando sopa aí, hein? E aí o Frankenstein, né, que nesse caso é o criador, ele fica falando, né, cara, você tá maluco, mano? Ela tem a mente de uma criança, cara, deixa de ser doente, cara, o que é que você tá fazendo? E aí você tem essa dualidade de que o Frankenstein, ele quer proteger e cuidar da sua filha, e o Claraval, ele tá fazendo ela ser conhecedora do bem e do mal, né? Então, por exemplo, ele falava assim, não passe dessa cerca aqui, porque fora de casa é perigoso. Aí o Claraval, ele chega assim, mano, ó, passou aqui, ó, que tal você andar de cavalo agora, né? Então, assim, a garota, ela vai adquirindo uma certa malícia, por assim dizer, mas eu acho muito interessante esses momentos iniciais do Frankenstein com a Bride, porque você tem uma remontagem de questões religiosas. Então você tem ali, né, tipo, ela nua, andando completamente despida, de um jeito muito inocente, parecendo Eva mesmo, certo? E basicamente existe um certo momento que ela se dá conta de que ela existe. Ela é alguém. E aí ela tem uma crise existencial e ela fala: Ah, eu estou sentindo falta do meu pai, eu estou sentindo falta de casa. Mas aí que tá a questão. O pai dela está com ela e ela está em casa. Então tem meio que esse subtexto de tipo, eu tô sentindo falta do paraíso, sabe? Eu tô sentindo falta, assim, do meu Deus criador, né? Não é tipo a casa literal ali, aquela mansão, né? Não é tipo o pai dela, o Frankenstein ali, o cientista maluco, né? Não, é tipo, é Deus, né? E é muito bom esse momento porque ela fica tentando entender as coisas e o que ela faz? Ela agarra um crânio e aí, ela pergunta, né? Ah, isso aqui é um humano? E aí o Frankenstein fala, foi um humano. Aí você descobre, né, que no final das contas era um crânio de um macaco, né? Aí fica com essa questão de tipo, oh meu Deus, o homem veio do macaco, oh não, né? E aí ela começa nesse momento a tipo pegar a visão das coisas, né? Entender o que tá acontecendo ali. E nós temos um time skip que ela basicamente vira uma mocinha já, certo? Mas ela ainda assim tem alguns defeitos. Que, por exemplo, quando ela vê um gato, ela acha que um gato é um filhote de leão. Então ela começa a grunhir e atacar o gato que nem um macaco, né? Enfim, ela tem medo de animais e algumas outras coisas do gênero, mas de uma maneira geral ela tá uma mocinha. E aí, o que que acontece? Você tem o terceiro homem que tá em volta ali da Bride, que é o Shuden.
O Shuden, ele é um cara riquinho, abastardo, né, meio mauricinho, que ele tá ali dando em cima da garota, né? Então, basicamente, ele leva ela lá pro abate, né, e tal. Eles estão ali num baile de máscaras e, enfim, eles ficam ali conversando e tal, 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 tal. Isso faz com que isso gere uma grande relação de ciúmes entre o criador e o Shuden. O Claraval ele é jogado de lado, ele é escanteado, ele é jogado pra merda depois, né? Ele literalmente some no meio do filme. Mas basicamente, o que que acontece? Existe toda essa trama sutil de, por exemplo, a Bride ficando cada vez mais rebelde, né? Então tá ali os dois conversando e tal, e tal, e tal. Aí ele fala, né? Ah, o Prometeu de Michael Keats. Aí ela, não, não. Michael Keats nunca escreveu o Prometeu. Quem escreveu foi Mary Shelley. E aí, tipo, ela começa a ficar meio que cada vez mais rebelde, não necessariamente por ela estar entrando numa espécie de adolescência, mas por ela estar meio que buscando sua identidade original, sabe? E aí, o que que acontece? Ah, o Frankenstein começa a ficar cada vez mais possessivo e ele fala: Você não veio de nenhum lugar. Eu te criei. Aí ele mostra ali os projetos e como ele acabou criando ela e tudo mais. E ela meio que tem uma espécie de surto, né? E no meio desse surto, ela encontra quem? Quem? Exatamente. O Vitor. Ele chega lá, ele acalma ela, e aí ele dá o colar de joias, né? O colar de pérolas ali, e ele fala: Não, vai ficar tudo bem, porque lembra da primeira vez que nós nos encontramos, nós ainda não tínhamos ciência. E de fato, agora os dois crescidos e evoluídos ali, né, e tudo mais, eles são pessoas civilizadas e eles se desejam mutuamente. E isso é muito incrível, isso é muito legal. Porque agora o Vitor não tá mais com a cicatriz na testa e ela também já tá, tipo, evoluída e tudo mais. E aí acontece a cena final do filme, né? Que é o Frankenstein tenta matar o Vitor, mas nesse caso o Frankenstein é o criador tentando matar a criatura. E aí ele morre, evidentemente ele morre, e os dois eles são felizes para sempre. Eu achei isso muito legal, cara. Esse é um filme, esse é o primeiro filme de Frankenstein que sobra pro Beta. Que, que faz. Então, assim, você tem uma grande inversão de valores, né? Porque nesse caso, o criador é o Frankenstein, a criatura é o Vitor e o, o criador ele morre pra criatura. Mas eles estão com nomes invertidos, né? Então os papéis, em certo sentido, estão invertidos. Então, assim, cara, eu achei muito legal. Tipo, essa ideia de ele literalmente só se casa com a Bride mesmo e ele tem um relacionamento funcional e feliz. É white pill total, né? Porque no livro original acontecia uma coisa muito mais mórbida que eu também gostava bastante. O que acontecia no livro original? Ele falava: Não existe uma Eva para mitigar as minhas tristezas, nem fazer com que eu compartilhe os meus pensamentos. Eu estou sozinho neste mundo. Eu lembro até hoje dessa frase. Eu lembro até hoje dessa frase tão marcante que ela foi. Aí ele diz: Veja bem, mestre, eu, vindo da terra, que retornarei à terra, fui colocado no patamar de Adão. Mas agora, sozinho do jeito que estou, o papel de Satã se encaixa melhor comigo. Então, é muito curioso que justamente ele parte de um ponto adâmico para um ponto satânico, em que ele literalmente se torna um monstro. E aí você tem o episódio final do livro dele correndo atrás do seu criador. E é uma cena muito bizarra, porque o Vitor, ele tá numa carroça. Numa carroça não, numa espécie de carruagem. Chariot, tá ligado? Não é biga, porra. Aquele negócio ali, tipo, que carrega os cavalos, tá ligado? Pronto, então. Aí o que que acontece? É no meio da neve. E, e lá de longe, das cordilheiras, ele vê uma criatura gigante pulando várias montanhas,
com a força das pernas mesmo, assim, tipo, pula, cai na montanha com tudo, derruba ela e pula de novo em cima de outra montanha. E ele fica muito apavorado e ele começa a correr. Ele começa a correr ali com os cavalos e tudo mais. E essa criatura sai correndo atrás dele. E aí, o capítulo final é uma grande perseguição em que o criador, ele simplesmente morre de inanição. Ele fica cansado de correr e ele simplesmente cai. E aí, quando o Frankenstein agarra o cadáver dele, ele vê o que ele acabou fazendo e ele se mata. Ele se joga na água, né? E aí ele morre, basicamente. Então, cara, é muito legal. É muito legal.